Olá, eu sou o Curtius e você está no Curtius. O nosso comentário hoje é sobre um livro fantástico, um livro incrível. Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo. Um livro que vale a pena ser lido, um livro completo, um livro sobre um universo distópico no longínquo século XXVI, mas um livro muito interessante que foi escrito na década de 1930 e que por isso traz muitas inovações, discute sobre tecnologia, sobre avanço genético e tem uma trama num universo distópico muito interessante. Antes eu queria pedir para você se inscrever no canal, dar um like no vídeo, nos ajudar a divulgar o canal, chamar aí seus parentes, amigos, para que se inscrevam no canal, que conheçam o nosso trabalho, para que nós possamos levar a literatura e a língua portuguesa para várias pessoas. Queria dizer que todas as terças-feiras nós damos dicas sobre redação, sobre escrever melhor, sobre a língua portuguesa, e às sextas-feiras nós comentamos livros literários de qualidade. Vale lembrar também que nós estamos presentes em várias redes sociais e a gente sempre deixa aí no final do vídeo os nossos endereços, então nos acessem e nos ajudem a divulgar a literatura e a língua portuguesa para muito mais pessoas. Mas vamos aí aos comentários sobre esse livro fantástico. Como eu havia dito, o Admirável Mundo Novo, ele discute uma trama longínquo século XXVI sobre um mundo distópico. E o que vem a ser um mundo distópico? Você que gosta aí do universo Marvel, gosta de filmes como V de Vingança ou 1984, vai se lembrar daqueles universos em que existe uma concentração do poder político sobre as pessoas, um controle muito grande sobre o imaginário, em que existem espaços onde essas pessoas buscam a fuga desses ambientes e ao mesmo tempo existe um controle das massas muito grande, seja através dos organismos midiáticos, da inteligência artificial, seja através de drogas pesadas que controlam o emocional dessas pessoas. E o Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, ele vem exatamente discutir esse processo numa sociedade distópica do século XXVI. Então vale a pena ser lido aí para quem gosta dessa questão desses universos que se misturam com outros multiversos. Vale a pena ler Admirável Mundo Novo. Vamos falar um pouco então do enredo. O livro foi escrito em 1932 e ele retrata uma sociedade ficcional no século XXVI, estabelecida na cidade de Londres. Esse universo ficcional, ele acontece em função do controle das massas por um organismo social. E essas massas elas são divididas em 7 castas ou 7 categorias: alfa mais e alfa, beta mais e beta, gama, delta e y. De cima para baixo são as categorias mais importantes, começando com alfa mais e terminando em y. E essas castas elas são organizadas dessa forma porque não existe concepção de modo natural. As mulheres não engravidam e as crianças são concebidas em laboratórios, num processo muito semelhante àquele discutido em Matrix, onde as crianças são criadas em tubos de ensaio e depois em provetas e depois elas são incubadas em grandes laboratórios. O livro discute a questão de uma sociedade muito decadente e é comum a gente perceber a desesperança, uma desolação muito grande. O livro tem aproximadamente 300 páginas e ele é dividido em 18 capítulos. Porém, a gente não percebe uma coisa tipo assim, um início, um prólogo. Também não existe um final específico. Existe sim um processo de soltura da imaginação e quando você percebe, você já está participando daquilo que está acontecendo ali. Para quem leu 1984 ou Fahrenheit 452, vai perceber uma semelhança muito interessante, porque esses livros, assim como
Admirável Mundo Novo, eles tratam desses universos distópicos, desses universos ficcionais e futurísticos, em que são discutidas essas questões de pressão sobre as pessoas e de condicionamento social. Então, como eu disse, existe um laboratório central onde os bebês são concebidos. Lá existe uma espécie de banco de óvulos e de espermatozoides, todos muito bem selecionados, para, entre aspas, cultivar essas novas formas de vida. E já nessa concepção e nessa incubação deles nesses locais onde eles são gerados, já é feita a divisão por essas categorias. Elas estão relacionadas com aquilo que o indivíduo vai ser naquela sociedade. Então, existem aqui alguns exemplos muito interessantes de partes do livro. As categorias começam a ser separadas, como injetando uma espécie de ácido numa proveta, para aquele que for nascer ali, já não nascer muito dotado de inteligência. E aqueles que vão trabalhar, por exemplo, nas fundições, nas empresas em que trabalham com muito calor, os invólucros, onde essas crianças são depositadas para poder crescer na sua geração, eles vão ficar perto, por exemplo, de caldeiras, de espaços quentes nos subterrâneos da cidade, para que eles possam já nascer acostumados com aquele ambiente no qual eles vão trabalhar o resto de suas vidas. Outro aspecto interessante é aquelas castas que têm que trabalhar arduamente e que não têm muito apelo para as questões da diversão, do lazer, do ócio. Essas castas, quando os bebês são concebidos e colocados em frente a jardins, para que eles possam apreciar a beleza. Só que em determinado momento eles colocam uivos, gritos de animais, imagens de lobos, e as crianças começam a chorar desesperadamente. Já é um condicionamento, uma lavagem cerebral para que ela relacione o lazer, o ócio, o prazer dos espaços livres, a alegria, com coisas desagradáveis, porque eles são condicionados a somente trabalhar. E os habitantes de Mundo Novo, eles recebem diariamente informações, são experiências desenvolvidas para que eles possam agir e pensar de modo uniforme. Agora, um aspecto muito interessante, como o livro foi escrito na década de 1930, existem relações de modernidade muito fantásticas. Uma delas é essa própria concepção dos bebês. A outra, ele cita taxicópteros que circulam pela cidade levando as pessoas de um lado para o outro, viagens de férias ao redor do planeta Terra. Então existe uma modernidade. Na década de 30, um autor já construir esses processos e a gente perceber que esses processos são muito naturais, além dos taxicópteros, das viagens interplanetárias, das viagens ao redor da Terra. Ele também fala sobre um comprimido chamado Soma, que é um comprimido que dá prazer para as pessoas, não deixa que elas se entristeçam ou fiquem dependentes psicologicamente daquele ambiente. Ele também fala sobre o cinema sensível, que a gente pode relacionar muito pela descrição no livro de um cinema 4D que já existe hoje em dia, mas que na época o cinema ainda estava começando a acontecer no mundo. Vale ressaltar que discutir reprodução in vitro na década de 1930 foi algo assim extremamente e fabulosamente fantástico, porque não existia nada nessa época ainda que discutisse esses processos. Por isso o livro é muito moderno e muito atual. A questão dos remédios, do comprimido Soma, é que há uma percepção muito clara da falta de capacidade dos habitantes de Mundo Novo de lidar com situações mais complexas, como tristeza, angústia, depressão, já que o remédio os liberta dessas situações. Porém, quando eles estão sãos, eles não conseguem conviver com essas realidades.
Bom, um breve resumo sobre o livro. Um dos habitantes de Mundo Novo é Bernard Marx. E ele, na sua concepção, houve um problema na gestação do seu óvulo e ele nasceu com uma séria divergência em relação aos demais de sua casta. E por isso Bernard é contra o sistema, ele é reacionário, ele discute com muita veemência sobre aquilo que acontece ali e ele não concorda com a maioria das coisas que acontecem em Mundo Novo. E ele faz uma viagem e ele vai até uma reserva primitiva que havia nos arredores e lá ele conhece uma mulher chamada Linda. Essa mulher era uma habitante antiga de Mundo Novo que havia sido banida porque ela engravidou. E a gravidez era uma coisa indesejada e proibida em Mundo Novo. E por causa disso ela foi expulsa, ela foi degradada naquele lugar. E ela tem um filho que é dessa gravidez chamado John. Tem um apelido que é o Selvagem. E Bernard então leva esses habitantes dessa reserva indígena, ele leva eles para Mundo Novo. Ele acredita que ao chegar lá com eles, que ele vai ser muito admirado por causa daquela inovação. Mas acontece o contrário, as pessoas ficam admiradas, elas acreditam que Linda e o Selvagem são monstros, são aberrações da natureza, e isso cria situações muito constrangedoras para Bernard, principalmente porque John, o Selvagem, ele é radicalmente contra aquela sociedade e ele começa a criar situações extremamente embaraçosas com suas críticas e com sua ameaça ao poder estabelecido. O livro Admirável Mundo Novo é uma crítica a essas sociedades totais, essas sociedades que se voltam para os problemas sociais e para resolver esses problemas sociais, elas constroem regimes totalitários que cerceiam o direito de seus cidadãos, cerceiam a liberdade e cerceiam o pensamento. É um livro que vale a pena ser lido, é um livro extremamente interessante, moderno, atual, apesar de ter sido escrito há quase 90 anos. Eu gostaria de pedir a todos vocês que se inscrevam no canal, que nos assistam às terças-feiras com as nossas resenhas críticas sobre redação e sobre língua portuguesa, que assistam os nossos vídeos, que os recomendem para os amigos, para os parentes, para as namoradas, os namorados, os maridos, as esposas, porque dessa forma nós vamos conseguir atingir um público muito grande e em pouco tempo nós seremos aí uma grande comunidade, não uma comunidade distópica, mas uma comunidade centrada na questão do pensamento livre, na questão das discussões literárias e das discussões sobre língua portuguesa, mas com muita liberdade sempre. Eu agradeço a todos vocês que me acompanharam até aqui e até o próximo vídeo. Um abraço.